Bom dia pessoal, então dando continuidade à série de vídeos que eu me comprometi a fazer, esse é o quarto vídeo da série que é Tirando do Zero no Marketing Digital, te ajudando a sair do zero no marketing digital. Se esse tema te interessa, me acompanha, vai ser legal o vídeo de hoje. E se você ainda não viu os outros vídeos, se você estiver vendo pelo canal do YouTube, os vídeos estão todos numerados, então assista na sequência, 1, 2, 3, agora vai ter o 4 e depois o 5 e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou começar a realmente introduzir os termos mais técnicos e explicar um pouco melhor como que a ferramenta funciona e tudo. Ainda não vamos pegar a ferramenta para fazer, mas você precisa entender algumas coisas que são muito importantes nesse processo. Siglas, nomes e coisas desse tipo. Então, me acompanha aqui que você vai ver o que eu estou falando. Quer ver? Vamos lá. Então, antes da gente cair no operacional, nós temos que entender alguns conceitos básicos. Quais são esses conceitos e por que eles são importantes? Primeiro, o que é remarketing ou retargeting? O remarketing ele é uma atividade essencial dentro da publicidade. O remarketing consiste em fazer o seu vídeo, o seu conteúdo aparecer mais de uma vez para a mesma pessoa. E eu tenho visto assim com uma certa frequência anunciantes que não fazem remarketing adequadamente. Então o cara faz um vídeo promocional, coloca para rodar, esse vídeo aparece para 10 mil, 15 mil pessoas, mas ele não tem uma ação de remarketing, ele não tem um segundo vídeo dando uma sequência lógica, dando continuidade à história do primeiro. E isso é um grande erro, porque se você tem um público, por exemplo, de 10 mil pessoas que te assistiram, elas terem assistido um vídeo seu não é o suficiente para fazer você comprar delas. Quem aqui acompanha marketing digital sabe o que eu estou falando na hora que você vê os vídeos do Érico Rocha. O Érico Rocha, ele aparece até de cima do telhado. O que você estiver fazendo, aonde você estiver fazendo, ele aparece com um vídeo na sua frente. Por que o método dele funciona tão bem? Por várias razões, mas ele faz remarketing consistentemente. Então, o remarketing é isso. O CTA, que é o chamado Call to Action, é uma chamada para a pessoa realizar uma determinada ação. Então, por exemplo, se eu faço um material publicitário e um vídeo, e no final eu falo assim, clique aqui embaixo no WhatsApp para conversar comigo. O meu Call to Action, o meu CTA, é o clique no WhatsApp. Na hora que alguém for lá e der o clique no WhatsApp, o Google ou então o Facebook, eles vão registrar que houve esse evento. Então, ele vai contar como um CTA, ou seja, um Call to Action foi realizado. Conversão é quando eu consigo fazer o meu público clicar ou ter o procedimento, o comportamento exatamente como eu esperava. Então, por exemplo, quando eu falo assim, porque conversão e Call to Action é um pouco diferente. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. O Call to Action é qualquer chamada para ação. Então, se eu falo assim, clique aqui embaixo e se inscreva, você pode clicar lá e se inscrever. Quando eu falo, arrasta para o lado e veja não sei o que, beleza, você vai arrastar para o lado. Isso é Call to Action, ou seja, é uma chamada para ação. A conversão é quando eu digo para o Facebook assim, Facebook, quando a pessoa realizar esse procedimento específico, e ele não obrigatoriamente vai ser uma Call to Action, pode ser uma Call to Action, não obrigatoriamente vai ser uma conversão, quando a pessoa realizar esse evento específico, ela realizou uma conversão. Então, por exemplo, vamos supor que eu faço um carrossel de imagens com 10 fotos. E aí, o meu Call to Action, que eu mandei o Facebook monitorar, é na hora que a pessoa arrasta a imagem para o lado. Isso é o Call to Action. Quando chega na 10ª imagem, eu tenho uma chamada para a pessoa clicar no WhatsApp e enviar uma mensagem. Pode ser que ali vai ser um Call to Action também, mas pode ser que só ali eu tenha conversão. Por exemplo, o fato do cara clicar para o lado e vir arrastando, isso não configura uma conversão. É um Call to Action, mas não é uma conversão. A conversão eu vou definir como alguma coisa que tirou aquele cliente potencial de um estágio e levou para outro. Então, por exemplo, se você baixou um e-book meu
eu posso chamar isso de uma conversão. Não é uma conversão ainda comercialmente falando, mas ela é uma conversão no sentido de te fazer um lead para mim, ou seja, te fazer um cliente potencial para mim, porque na hora de baixar o e-book, você deixou lá o seu e-mail e o seu telefone, seu nome e tal, e aí eu posso depois usar ferramentas de e-mail marketing para poder conversar com você. Então, basicamente a diferença entre conversão e call to action é essa. O CPC é o custo por clique, ou seja, quanto está custando. Vamos supor que você fez uma campanha que custa R$100. E nessa campanha que custa R$100 eu tive 100 cliques. Ou seja, o meu CPC, o custo por clique, foi de 100, foi de 1. O CPC ele é importante porque se eu tenho uma campanha que ela tem um call to action, ou seja, ela te chama para fazer alguma coisa, e o meu custo por clique está muito alto, tem alguma coisa errada acontecendo nessa campanha. Ou a minha arte da campanha não está boa, ou a informação não está muito clara, ou eu estou direcionando aquele anúncio para o público errado, quer dizer, alguma coisa está acontecendo. Então, o custo por clique ele é muito importante até para você comparar diferentes campanhas e ver o que está acontecendo. Se ele começar a subir, é um sinal que você vai ligar para poder olhar o que pode estar acontecendo. A impressão é número de vezes que o anúncio aparece na tela. Então, se eu tiver 10.000 impressões, que significa que aquele anúncio apareceu 10.000 vezes na tela. O alcance é o número de pessoas que viram o anúncio. Veja bem a diferença. A impressão é o número de vezes que o anúncio aparece na tela. O anúncio pode aparecer 3 vezes na minha tela. Então, o alcance mede o número de pessoas. A impressão, o número de vezes que ele apareceu na tela. Então, se apareceu 3 vezes na minha tela, eu vou ter 3 impressões, mas um alcance só, ou seja, só uma pessoa atingida. O CPM é o custo por 1.000 impressões, né? Quanto está custando em dinheiro você fazer 1.000 impressões. O CPA ou CPV, que é o custo por aquisição ou por venda. Então, por exemplo, se eu tenho lá um botão de venda, o cliente ele vai passar por uma jornada e lá no final ele vai clicar, né, na venda, no compre, alguma coisa assim. Então, o meu CPA vamos supor que eu gastei R$1.000 e realizei 10 vendas. Então, se eu gastei R$1.000 e realizei 10 vendas, o meu custo por ação, o custo por venda, vai ser essa divisão entre quanto que eu gastei e quantas vendas eu realizei. CPL, custo por lead. O que acontece? Lead é todo mundo que se tornou, de alguma maneira, um cliente potencial para mim. Então, por exemplo, se eu coloco um e-book no meu site, e aí eu falo assim, clique aqui embaixo no meu e-book para você baixar, não sei o que, ter as últimas novidades, papapá. Você ainda não é um cliente meu. Eu não te vendi um curso, eu não te vendi um produto, nem nada. Eu te dei gratuitamente o e-book. Quando você clica no e-book, geralmente você faz um cadastro. Então você informa seu nome, seu telefone e tal. Aí você se torna um lead. Nesse momento você está se tornando um lead. Ou seja, o lead, para resumir, é o cliente potencial. O CPA, o CPA, né, que é o custo por ação, e o CPL, eles podem ser diferentes. Eles poderão ser iguais, mas não obrigatoriamente eles são iguais. Por quê? O custo por ação mede quanto custou cada ação. Então eu posso ter, antes de chegar numa venda, 5 ações. E aí eu gastei R$100 de anúncio. Então ele vai pegar esses R$100 e vai dividir pelas 5 ações. No final das 5 ações, a última é a ação de venda. Aí eu vou ter o CPV, que é o custo por venda. Mas o custo por ação, ele pode estar diluído atrás do processo de venda em várias atividades. Ele pode ter clicado em assistir o vídeo, foi uma ação, baixou o e-book, foi outra ação, para só lá no final ele virar o seu cliente. A fanpage é uma página que você tem que criar no Facebook. Não tem jeito de você anunciar se você não tiver uma fanpage. Você tem que ter obrigatoriamente uma fanpage. E a sua conta do Instagram, ela tem que ser uma conta comercial também. Não tem opção,
Não tem condição de você fazer anúncio de maneira profissional se a sua conta no Instagram não for comercial e se você não tiver uma fanpage. O engajamento é o envolvimento, é a interação, é o relacionamento do usuário com a marca. Então, por exemplo, se você comenta nessa publicação, o Facebook vai contar isso como engajamento. Se você curte, ele vai contar como engajamento. Se você compartilha, ele vai contar. Quer dizer, todas as ações que de certa forma demonstraram que você gostou daquela publicação, ou que você interagiu com ela, é engajamento. O ROI chama Return Over Investment, né, que é o retorno sobre o investimento. E aí a fórmula para calcular ele é receita menos o custo sobre o custo vezes 100. E ele mostra a lucratividade que você está tendo com os anúncios. Então, por exemplo, eu vendi R$1.000, aqui ó, eu vendi R$1.000 e gastei 200 para vender esses 1.000. Como que vai ser o meu ROI? O meu ROI vai ser os R$1.000 menos o meu custo, R$200, sobre o meu custo, 200 de novo. Vai dar 800 por 200, então eu tive um ROI de 4. Quanto maior o meu ROI, melhor é. Quanto menor o meu ROI, pior é. CTR, que é chamado de Click-Through Rate. O que significa isso? Número de vezes que as pessoas viram um anúncio e deram um clique nele. Então, o CTR, ele é meio que uma métrica para medir a qualidade do seu anúncio. Porque se muita gente olha para o seu anúncio e no seu anúncio tem uma chamada para clicar e as pessoas não clicam, tem uma coisa errada no seu anúncio. Por algum motivo ele não está interessante. Então, se eu tenho um CTR alto, significa que aquele anúncio ele ainda não está convertendo, porque converter é uma ação mais lá na frente. Mas ele está chamando a atenção das pessoas, o convite para o clique está funcionando. Então, geralmente eu tenho que trabalhar sempre para ter um CTR mais alto, né, na medida do possível. O Quality Ranking é o posicionamento de qualidade. É como o Facebook avalia a qualidade do seu anúncio. O Facebook ele vai avaliando uma série de coisas dentro do seu anúncio e da interação com as pessoas com o seu anúncio e ele vai dando uma nota para o seu anúncio. Quanto maior o seu Quality Ranking, mais barato é para você anunciar. Quanto mais baixo o seu Quality Ranking, mais caro vai ficar para você anunciar. Como que ele é formado? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um anúncio que o CTR dele está muito alto, o CTR dele está muito baixo, que é o Click-Through Rate, quer dizer, muito pouca gente está clicando. Então isso vai entrar para o meu Quality Ranking como um ponto negativo, quer dizer que aquele anúncio meu não está indo tão bem. Vamos supor que eu passo um vídeo e coloco esse vídeo como anúncio, e a maioria das pessoas abandona ele até os 5 segundos. Isso vai denunciar contra aquele anúncio meu que é em vídeo. Então o meu Quality Ranking vai diminuir também porque o desempenho daquele vídeo não está sendo bom. Video Play é o número de vezes que um vídeo foi tocado. True Play é o número de vezes que um vídeo foi tocado até de 15 segundos para cima. Então geralmente a gente usa o True Play para avaliar a qualidade de uma campanha de vídeo. Obviamente que não é só esse o objetivo, mas assim, quando você tem um True Play muito barato, é sinal de que o seu material está muito bom e está direcionado para as pessoas certas. Então, por exemplo, o que eu chamo de um True Play barato? Um True Play de 5 centavos é um True Play barato. Ou seja, me custou 5 centavos para as pessoas me assistirem até os 15 segundos. True Plays de 10 centavos, 15, 20 centavos, eles já são True Plays caros. 10 centavos ainda não é caro, mas 15 centavos, por exemplo, já é um True Play mais caro. E aí quando o True Play ele começa a custar caro, você tem que avaliar para ver o que está acontecendo. Ou o seu conteúdo não está legal, ou o seu anúncio, a chamada para ele não está legal, ou o seu vídeo não tem uma capa na frente fazendo o convite, enfim, alguma coisa está acontecendo. O Business Manager é o site do Facebook para gerenciamento de anúncio de forma profissional. Não tem jeito de você fazer anúncio profissionalmente sem usar o Business Manager. Muita gente usa a própria página do Facebook para impulsionar. Está errado, não faça isso. Use o Business Manager, pois é através dele que você vai conseguir fazer anúncio de maneira profissional.
As contas de anúncio, dentro do Business Manager, o Facebook vai fazer, ele vai me deixar organizar de duas maneiras. Ele vai deixar que eu tenha uma empresa lá dentro, então eu posso ter até 2 empresas, e eu posso participar de outras como gestor, então eu posso gerenciar outras empresas, a parte de anúncio deles. E dentro de cada empresa, ele vai me permitir ter as minhas contas de anúncio. E aí aqui é o seguinte, uma coisa que as pessoas erram muito na sua estratégia digital, elas fazem uma conta de anúncio só para a sua empresa e saem anunciando. E o que acontece? O Facebook, ele dá bloco e dá bloco com frequência. Então, você pega a sua conta de anúncio, você está ali já com 10 mil visualizações, 15 mil visualizações, depende daqueles anúncios para continuar vendendo e de repente você toma um bloco. Então, o caminho correto é que você tenha 3, 4 contas de anúncio dentro de uma mesma empresa. Mais para frente nós vamos ver como configurar isso. O que eu preciso então para começar? E aí eu vou começar a fechar esse vídeo porque senão ele vai ficar muito longo. Primeiro, eu prefiro de um perfil pessoal no Face, de uma fanpage, uma conta no Insta. Ela não é obrigatória, mas acaba sendo, porque não tem jeito de eu não usar o Instagram. Uma conta no BM, que é o Business Manager. Algumas contas de anúncio, então dentro de cada empresa ou de negócio, eu tenho que ter no mínimo umas 3 contas de anúncio, sendo que uma conta de anúncio vai ser a principal e as outras serão os filhotes. Então quando eu falo 3, eu estou falando 3 para eu operacionalizar, eu estou falando 3 aqui embaixo. A conta geral, ela não vai, eu não vou mexer com ela. Eu não vou usá-la para anunciar, eu vou usar para anunciar as contas que vão ficar embaixo, criadas a partir da conta geral. E obviamente recurso para investir, né? Você vai precisar aí, se você for fazer pouco anúncio, você vai precisar aí de uns 200, 300 reais por mês de anúncio para poder fazer rodar bem. Aí aqui eu estou respondendo de novo essa questão, né? O que eu preciso gastar, né, para poder fazer anúncio? Aí depende. Se você for uma empresa PJ, você vai precisar de um social media, que é um cara que prepara o seu conteúdo para colocar na rede social, e você vai precisar de um cara de tráfego. Às vezes o social media ele se propõe a fazer o tráfego. Geralmente o social media não conhece de tráfego como um especialista em tráfego. A minha sugestão tenha um cara, se você tiver um pouco mais de verba, de orçamento, tem um cara de tráfego e tem um social media. Por quê? Porque o cara de tráfego ele não gosta e muito provavelmente ele não vai fazer esse trabalho aqui de criação do seu conteúdo, etc e tal. Você vai precisar de um social media para isso. E ele sendo bom, ele é especializado em tráfego. Ele almoça tráfego, ele janta tráfego. E o social media não faz isso porque ele tem que criar os conteúdos, ele tem que criar os templates e o conhecimento dele é outro. Então, a minha sugestão tenha um social media e tenha uma pessoa que entende de tráfego. Ah, mas se eu tiver nos dois fica mais barato. Não, se o profissional for bom, ele vai te cobrar dobrado. Ele vai cobrar pelas horas que ele trabalha fazendo social media e vai cobrar pelas horas que ele trabalha fazendo tráfego. Então, acaba que no final das contas, assim, não vai ficar tão mais barato assim do que algumas pessoas pensam. Quanto eu devo investir? Eu já falei, né, uns 300 reais e tal. Se você é uma empresa que já tem um movimento bacana, aí você vai precisar de contratar um social media e um gestor de tráfego. Isso deve custar uns 800 reais por mês, mais ou menos. Pode custar um pouco menos, mas é mais ou menos isso. E de maneira geral, uma empresa ela deve separar 8% do seu orçamento para publicidade online. Então, por exemplo, para cada 100 mil reais que você venda na internet, você vai gastar uns 8 mil reais com social media, gerente de tráfego, talvez alguém para fazer edição dos seus vídeos, mais o custo com publicidade. Então, 8% do resultado que a internet te traz, mais ou menos, pode ser 7, 6,5, enfim, mas mais ou menos uns 8% do resultado que a internet te traz, você vai ter que retornar esse dinheiro para investir em publicidade online. Então é isso. O vídeo de hoje é esse. Espero que tenha ficado claro. Eu queria só mostrar mais uma coisa aqui. Aqui, ó. O que eu tinha falado um pouco mais cedo é isso aqui, ó. Então, isso aqui é minha conta de negócios, ou seja, minha empresa.
E aqui são as minhas contas de anúncio. Então, toda conta de negócio, ela precisa ter uma conta de anúncio principal, e essa conta de anúncio principal vai dar origem a outras contas de anúncio. Em um outro vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então é isso. Se esse vídeo te ajudou, curte, compartilha, marca outras pessoas que podem precisar desse conteúdo. Esse é o 5º vídeo da série. Eu sei que ainda a gente não entrou em nada aplicado e prático, mas é porque esses conceitos a gente tem que vir trabalhando para depois a gente entrar na parte mais operacional e manual, senão as pessoas vão falar, mas de onde que ele tirou isso? De onde que veio isso? De onde que essa informação apareceu? Então é isso. Então é um processo de nivelamento. Tá ok? Se gostou, curte, compartilha e me segue aí nas redes sociais. Um abraço.